Bem são os meus mais velhos e bem são os meus mais novos. Sejam todos bem-vindos ao mini curso sobre criação de projetos e captação de recursos para povos de terreiro. Como vocês viram no ato da inscrição, esse curso ele vai se dividir em 2 dias, né? Hoje a gente vai ter o primeiro momento e dia 28 vamos ter o segundo momento. Essa ação é apoiada pelo Fundo SAA, da FASE, no edital Agitando Pensamentos 2021. O objetivo desse mini curso é apresentar às populações de terreiro métodos e ferramentas para a elaboração de um projeto social e os caminhos também para a captação de recursos. Eu sou a Vanessa Gomes, sou cofundadora da Coletiva Aroeira e estarei auxiliando vocês na parte da mediação. Também estão presentes aqui a Cel e o Júnior, que também são cofundadores da Coletiva Aroeira e que vão estar aqui nos postos. Essa minha jornada, porque somos amigas, colegas, quase até sócias de trabalho pela NJF, e a NJF, que é a Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas, trouxe muitas mudanças para a minha vida, e inclusive a NJF me ensinou muito a viver na coletividade que eu tenho o chamado de viver, que é dentro das religiões de matriz africana ou das religiões africanas, né? Então, é uma honra imensa estar aqui hoje, mesmo assim, mesmo, para estar compartilhando com vocês o que eu aprendi até agora, e eu acho, posso até dizer que tenho certeza que essa troca de hoje é parte da minha missão. Eu tenho algo comigo que é sempre que eu faço alguma coisa, eu tenho a obrigação de compartilhar com as pessoas. É um trabalho mesmo que eu faço comigo, de compartilhar com as pessoas as avaliações que eu tenho. Então, é um prazer contar para vocês um pouco do que eu já passei na minha história para a captação de recursos, né? Eu gostei bastante do nome, porque, além de ser criação de projetos e captação de recursos para povos de terreiro, métodos e ferramentas para a elaboração de um projeto social e os caminhos para as captações de recursos. Então, assim, não sei se todo mundo que está presente aqui é de candomblé, ou de Ifá, ou de Umbanda, ou de qualquer outra forma de cultuar a espiritualidade e a ancestralidade, mas eu tenho certeza que é resposta em relação a esse trabalho e a esse amor mesmo que a gente tem à nossa espiritualidade. Então, muito obrigada, Vanessa e demais, Kozanjo, Colofé, Zambiutala, vamos lá. Eu vou ficar com vocês no dia 14 e no dia 28. Espero muito que a gente consiga terminar o grosso do que tem aqui hoje, do que eu for falar, né, de teoria, entre aspas, e que na próxima a gente se encontre com o exercício da prática, né? Então, vamos lá. Tem alguns lembretes que com certeza vocês já sabem, mas só para deixar registrado, para deixar o microfone silenciado, a não ser que vai fazer alguma pergunta ou mesmo me pedir alguma coisa, né, para eu parar um pouquinho, enfim. As meninas pediram para vocês pegarem caderno e caneta. Eu peço muito o uso do caderno e da caneta, porque, gente, eu sou mestre de colocar coisa no celular, eu sou mestre de colocar coisa no computador e depois eu nunca mais mexo. Então, as ideias de inspiração, eu sempre falo para colocar num caderno, que elas ficam lá como um diário e depois é mais simples, né? Agora, currículo, sei lá, né? Outras coisas, não, pode deixar mesmo no computador, mas as ideias, a nossa imaginação, eu acho que ela flui melhor no caderno. Eu pedi para ligar a câmera, mas eu não estou nem vendo vocês, então é meio injusto, né? Porque eu não estou vendo vocês, só vocês estão me vendo. Então, se não quiser ligar a câmera, só liga na hora que a gente for conversar, que eu acho bacana, se você puder. As perguntas que vocês enviarem no chat, eu também não vou conseguir ver por conta da funcionalidade do Meet, tá? Então, só vocês chamarem minha atenção. Bom, a estrutura da nossa oficina hoje, que é a nossa agenda nesse mini curso, são as nossas apresentações. As apresentações estão junto com a análise de perfil, e depois eu vou falar um pouco sobre características de projetos que eu já participei e deram
certo ou errado. Quais são as ferramentas que eu uso e aprendi recentemente também que são importantes, e aí a gente vai partir para a prática, tá? Bom, sobre mim. Eu tenho 12 anos de experiência no mercado de trabalho, isso significa que eu estou com 30 anos. Então, foi 18 ou 16 anos, gente, não sei, alguma coisa assim, que eu comecei a aprender o que é trabalhar. Eu sempre vi os meus pais trabalhando, meus familiares trabalhando, né? A luta deles, inclusive, no mercado de trabalho. E aí, o meu primeiro contato com o universo de trabalho era ir para a feira. Tem uma feira aqui na Ceilândia. Nesse momento, eu moro em Taguatinga, mas são duas cidades conectadas, né? Tem uma feira aqui na Ceilândia, que é a Feira do Pessul. A Ceilândia é uma das cidades maiores, inclusive, da América Latina, né? Então, gente, tem muita feira. E aí eu ia lá para a Feira do Pessul, porque o meu avô era dono de umas bancas lá. Homem preto, saiu de Minas Gerais e conseguiu tanto uma casa pela... Era Caixa, né? Antes era X que chamava, mas é a Caixa hoje, né? A Caixa Econômica. E também umas bancas lá. Então, minhas tias iam e tal, e aí elas levavam a gente. Então, foi a primeira experiência, assim, do universo do trabalho, que eu entendi. Eu andava lá na feira sozinha, todo mundo me conhecia e tudo mais. E depois eu fui babá do meu primo. Daí, então, muitas coisas que eu não vou precisar falar aqui. E entre o orgulho e a soberba, eu vou falar uma frase... que é uma frase feia e chata, mas vocês podem pesquisar, podem colocar o meu nome no Google, mas no final aqui eu vou colocar para vocês o Lattes, o LinkedIn, o LinkedIn, para vocês me conhecerem melhor a partir dos olhos de vocês mesmos, tá? O meu interesse por projetos sociais, que hoje eu entendo dessa forma, porque é assim, a gente tem várias vontades, né? Mas aí ao longo da vida, a vida vai passando, caminhando, aí a gente vai dando nome, né, para essas vontades. Eu não sabia que o que eu gostava de fazer era projeto social, até eu ter contato com pessoas que fazem projeto social e falar, nossa, o que eu faço é um projeto social. Então, hoje eu chamo de projeto social, mas antes eu só chamava de área de interesse mesmo. Se desenvolveu nos anos 90, porque eu sou resultado de ações comunitárias, né? Desde que eu nasci até mais ou menos a antiga quinta série, na verdade a quarta série, eu estudei numa escola particular de periferia que era coordenada pela minha família. Então, quem coordenava essa escola era minha tia. Minha mãe era contrato temporário na rede de educação aqui do Distrito Federal, só que antes da minha mãe ser contrato temporário, minha mãe era professora na escola. Então, era minha mãe, minha tia, tudo sendo professora nessa escola. Então, minha mãe foi minha professora. E a escola era na casa da minha tia, aquela coisa toda, a gente morava em cima. Depois eu passei a morar em cima, porque eu fiquei morando com a minha tia, mas antes disso eu fiquei morando lá no fundo com os meus pais. Então, minha mãe foi professora nessa escola e tal, até a gente mudar para Goiás, mas eu continuei estudando na escola da minha tia, morava com a minha tia e tudo mais. E lá na escola da minha tia, gente, criança, eu vi tudo, assim. Eu vi os apoios de alimentação do Sistema S, né, que é SESC, SESI, SENAI, chegarem em forma de alimentação lá na escola da minha tia. Então, eles tinham uma parceria com a Balduco e acho que era com a Parmalat. Então, a gente tinha, né, a comida e tal, concedida por esse Sistema S, que na minha visão, acho que é público-privado, né, metade, metade. E lá a gente tinha horta, aulas de xadrez, aulas de dança, aula de música, aula de capoeira, cine debates, e, tipo, ter sido formado nessa escola fez um diferencial enorme na minha vida, porque na quinta série eu fui estudar no Colégio Militar aqui de Brasília, no Colégio Militar dos Bombeiros, né? Tem o Colégio do Exército, e tem o Colégio dos Bombeiros. E eu fui estudar lá no Colégio dos Bombeiros, porque minha mãe acabou se formando, né, em filosofia, e ela foi ser professora de filosofia lá, e nós nos tornamos bolsistas. Para mim, foi um marcador, assim,
humano, um marcador humano, assim, para o resto da minha vida ter estudado na escola da minha tia, até pelo jeito de eu falar, gente, assim, que o colégio militar, ele é máquina de triturar pessoas, né? E ter participado desse projeto da escola da minha tia fez muito, moldou bastante, assim, quem eu sou. E esse quem eu sou fez com que, sei lá, aos 6 anos na escola da minha tia, tinha umas manifestações que a gente ia, que era tipo assim, pelo direito à água potável, saneamento básico, não sei o quê. A gente já ia. Eu tinha 6 anos de idade, minha mãe me levava para esses lugares tudo. E fez muito sentido para mim e me moldou, né? Então, a primeira vez, inclusive, que eu apareci em um jornal aqui do Distrito Federal, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Por conta dessas coisas, né? E aí, gente, eu sempre penso que a gente deve contar as nossas histórias a partir disso mesmo, assim. Não digo contar essas nossas histórias dessa forma para a branquitude. Eu tenho para mim que a branquitude teria muita dificuldade de entender a nossa subjetividade e nos acolher. Então, eu estou contando essa história dessa forma, tão carinhosa para vocês, porque é isso, né? Mulher preta, de terreiro e tudo mais. E estou colocando também essa porta aberta agora para que a gente entre nesse autoconhecimento, né? Para atuar em coletivo, que foi muito importante para mim. Eu tive várias questões, e dentre essas questões, um dos meus cuidados veio, inclusive, através da intercessão de pretos velhos, e a preta velha, né, em questão, que fazia o acompanhamento comigo, me indicou, inclusive, a terapia. Então, eu acredito muito no autoconhecimento e acho que é primordial para a nossa atuação em coletivo, assim. E aí, quero mostrar para vocês aqui umas coisas. Bom, eu vou abrir um momento agora para que vocês possam se apresentar também. Só que dentro dessa apresentação de vocês, a gente já vai usar a metodologia da análise fofa. Já falo para vocês o que seria a análise fofa. O que eu gostaria que a gente pudesse trocar aqui hoje é que você dissesse de onde você veio, o que te trouxe até aqui, quais são as suas características mais impressionantes, que você realmente acha que são características, sabe? Inclusive, é que as pessoas acham que não são características impressionantes, mas você acha que sim. Qual é a sua essência, sabe? O que você gosta, o que você não gosta, e qual é o seu projeto social. Além disso, quais são as suas áreas de interesse, o que você deseja arriscar, o que você não topa fazer de jeito nenhum. Eu acho que essas 3 perguntas primeiras são perguntas primordiais quando a gente vai pensar em um projeto. Porque quando a gente está em coletivo, a gente pensa que todo coletivo está pensando da mesma forma. E não está. Então, você tem que criar os seus limites, as suas barreiras, as suas proteções, e, ao mesmo tempo, se colocar num lugar ativo, né, dentro desse coletivo. Então, novamente, quais são as suas áreas de interesse, o que você deseja arriscar, o que você não topa fazer de jeito nenhum, e quais são as ferramentas que você possui. Por exemplo, as ferramentas que eu já possuo currículo, eu já tenho. Outra coisa que eu já possuo, eu sei que eu sou uma pessoa comunicativa. Eu sei que se eu chegar em um lugar, eu falo alto. Eu não consigo falar baixo, gente. Eu falo alto. Então, eu sei que se eu chegar em um lugar, todo mundo vai olhar para mim. Às vezes pode ser uma coisa boa, ou isso pode ser uma coisa ruim. Mas é uma ferramenta que eu uso. A minha voz é muito alta mesmo. E, além de ter uma voz muito alta, eu sei que eu tenho uma capacidade interessante de comunicar. Então, você pode ter também uma ferramenta que seja, por exemplo, você cozinha bem. Se você cozinhar bem, já é alguma coisa. A gente pensa que não, mas já é alguma coisa. Eu, por exemplo, não cozinho bem. Então, eu não posso fazer um projeto de alimentação para eu participar, né? Mas, enfim, posso até coordenar um projeto e tudo mais, mas não posso participar. Então, é isso. E aí, a análise fofa é isso.
Em inglês, ela é análise SWOT, e aí em tradução fica análise fofa, porque a gente vai ver os nossos pontos fortes, quais são as oportunidades externas que nós temos, quais são os pontos fracos que nós temos internamente no nosso, enfim, processo, e quais são as ameaças externas que nós temos. Então, eu posso dar aqui para vocês, acho que uns 5 minutos, algo nesse sentido, para vocês relaxarem aí. Eu vou tentar aqui pedir para a Van, se a Van puder, colocar uma musiquinha enquanto vocês fazem aí o processo de vocês. E a gente dá uns 5 minutinhos, o tempo da música, algo nesse sentido, para que vocês possam pensar um pouco sobre isso que eu falei, e aí vocês podem começar a apresentação de vocês livremente, tá? Eu vou até tirar aqui a proteção de tela para eu ver vocês, tá bom? Por enquanto. Tem alguma música específica, Tanis, que você gostaria que eu colocasse? Não, menina, fica tranquila. Qualquer música que você gostar, música da Paraíba, pode. Vou explorar aqui, gente. Enquanto isso, vocês vão aí pensando. No caso, a gente começa a falar quando colocar a música, assim? Ah, não, Darlane, a música é só uma estratégia que eu uso para contar tempo. Pode fazer, tá? Ah, entendi, tá bem. Deixa eu Tá? só pensar um pouco e reformular no que eu vou falar, tá? Aí eu, se tiver um pouco mais à vontade, aí eu falo. Tá bom. Então a gente volta 3h33, tá bom? Tá ok. Perfeito, que a música que eu escolhi tem 3 minutos. É o tempo exato. No caso, a gente apresenta o nosso nome, fala nossas especificidades, qualidades, coisas que a gente considera legais e importantes ser falado, é? Tá ok. Então, meu nome é Darlane, eu moro no Crato, Ceará. Só não vai aparecer porque eu tô na cozinha fazendo uma comida aqui, mas eu gosto muito de cozinhar, sou boa em cozinhar. Acho que sou muito comunicativa, simpática, porém tenho certa dificuldade de falar em público. Ainda tenho que trabalhar um pouco sobre isso. Mas moro no Crato, Ceará, acho que eu já falei isso. Eu sou da comunidade matriz africana Candomblé, do Ilhéacel Moaê, juntamente com meu babalorixá, que está aqui presente, Edilson. E acho que é isso. Aos poucos a gente vai se soltando mais e agradeço a oportunidade pela fala, é muito importante que a gente tenha essa conversa. É um pouco uma troca de experiências, cada dia mais a gente vai aprendendo um pouco. E é isso. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Darlane. Pessoal, a gente ainda tem 2 minutinhos, a Darlane falou. Se vocês quiserem ainda pensando, tudo bem, tá? Pode ir falando, no caso? Pode sim. Então, vou continuar. Boa tarde, eu me chamo Milena, sou de João Pessoa, Paraíba, com muito amor e orgulho. O que me trouxe até aqui foi a vontade de aprender mais sobre projetos, conhecer mais, já que a gente está entrando nesse meio agora.
Uma característica minha que eu acho muito importante, eu acho que é a determinação. Eu gosto de ter metas, traçar metas e fazer acontecer. Minha essência, eu acho que eu sou muito certa com as coisas, muito, posso dizer, burocráticas. Então eu gosto muito das coisas certinhas, na linha, assim, sabe? Eu não sou muito desviada das coisas. Pode acontecer, mas eu sou muito sistemática, digamos assim. Não temos projeto ainda, a gente está entrando nesse caminho agora. Estamos estudando, aprendendo mais sobre. O que eu não arriscaria, não faria de jeito nenhum, é ter um problema em ser iniciante. Eu não gosto da sensação de ter incapacidade de fazer alguma coisa. Então, eu acho que eu não faria projetos que eu não teria capacidade de desenvolver ou que eu não dominasse determinado assunto daquele projeto. E eu acho que as ferramentas que eu possuo hoje, no projeto da gente, a gente pretende trabalhar com questões de negritude, então eu procurei ter mais estudos sobre. Então, meu TCC foi em questão de negritude, minha pós-graduação foi em questão de negritude, então eu procuro me aprofundar nessas questões. Eu acho que é basicamente isso. Obrigada. Obrigada, Aniele. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou um pouco rouco, mas é por causa do resfriado, mas eu queria primeiramente agradecer a minha ancestralidade, né? Por estar aqui trocando, aprendendo, né? Meu nome é Baba Edilson Domolu, sou iniciado pelo Orixá Obaluaê, fui iniciado na nação Angola, mas atualmente estou no Queto. Sou da primeira casa de candomblé daqui da cidade do Crato, no Ceará, e aí eu tive o prazer de receber o convite do curso através de um grande amigo meu da Paraíba, que é o Inaderson, que é do Centro de Referência de Igualdade Racial do Estado da Paraíba. E aí, assim, o nosso interesse enquanto axé em participar é para trocar, porque nós desenvolvemos algumas ações, alguns projetos sociais dentro do nosso terreiro, né? Eu tenho uma característica muito marcante na minha vida, que é a persistência. Sou um ser humano muito persistente. Depois de 7 anos, né, que eu vivenciei a intolerância religiosa no meu terreiro no Rio de Janeiro, eu acredito e acreditei na força do orixá, do Inquice, e acabei, de uma certa forma, abrindo novamente um terreiro aqui na cidade do Crato, né? Então, eu sou uma pessoa muito resistente e persistente, né? Então, o nosso terreiro, a gente desenvolve ações na comunidade, não só para os membros do terreiro, mas para a comunidade do entorno, que são ações voltadas para a população negra, população LGBT, e para a população jovem. Então, a gente já desenvolve algumas ações, alguns projetos. Eu sou pedagogo há 25 anos, já desenvolvi milhares de projetos sociais, mas eu acho que a gente está aqui para aprender. E atualmente faço serviço social. Então, eu acho que é de suma importância que nós de terreiros estejamos nesses espaços de discussão. Espero que esse momento seja um momento de aprendizado, de troca, e que o Olodumare, que os orixás, que os Inquices nos abençoe pelas horas que são. Mojubá, Motumbá, Colofé e Mucuyu. Obrigado. Obrigada, Babá. Sua bênção, Aueto. Muito obrigada. Aueto. Mais alguém, pessoal? A Tainá e o Jonas estão em função, e aí eu acho que eles não vão poder falar agora. Então, se alguém quiser falar. Oi. Oi. Boa tarde, a bênção. Sou Diego Caetano, tenho 27 anos, nasci em Brasília, pertenço à tradição de candomblé de Queto, sou membro do Ilha Xalou com Setomi, localizado
na região do Areal, aqui em Águas Claras, Taguatinga, Arniqueiras, DF, né? Atualmente eu sou EBOME e vice-presidente do terreiro, né? Vice-presidente administrativo do terreiro, e atuo com Mãe Elvira do Oxum, né? Na execução das nossas atividades voltadas à comunidade que está em volta do terreiro, né? Junto com a Nagi, não sei se ela ainda está por aqui, né? Que é a nossa diretora de cultura. E, enfim, né? A região aqui do Areal é uma região de periferia, etc. e tal, então a gente tem esse cuidado também de atender essa comunidade para além do atendimento espiritual, né? A gente entende que podemos atuar de diversas outras formas, né? Então, atualmente, nosso carro-chefe é o Afoxé Uê, que é um grupo cultural que já possui mais de 10 anos de história, e dentro da Afoxé Uê a gente trabalha com oficinas de dança, percussão, construção de indumentárias, e por aí vai, né? A gente também já realizou atividades voltadas à alfabetização, educação de jovens e adultos. Eu sou professor de português para estrangeiros, mas atualmente eu trabalho no serviço público com gestão de pessoas. Tenho uma quedinha por burocracias, por aquela coisa mais chatinha, né? Gosto muito eu sou muito metódico, né? Gosto de muita organização, enfim, burocracia. Uma pessoa iniciada para o Shogun. E também eu tenho uma queda por grandes feitos, né? Muitas ideias mirabolantes, e às vezes é o que faz com que, né? Eu falo, eu e também o terreiro em si, né? Muitas vezes a gente tem ideias muito mirabolantes, mas a gente ultrapassa, né? O que a gente consegue fazer, a gente ultrapassa o que a gente também consegue de recursos, né? Até mesmo recursos humanos. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mais alguém, gente, quer trocar com a gente? Boa tarde. Meu nome é Vilma Raquel. Eu sou professora de língua estrangeira e eu sou totalmente inexperiente em todos esses assuntos, né? Sou professora da rede pública e comecei a me incomodar com algumas situações envolvendo meus alunos, envolvendo a comunidade na qual eu trabalho, e eu acredito que essas inquietações me direcionaram para fazer parte de um grupo de estudos sobre diversidade religiosa, e hoje eu faço parte do grupo de estudo, né? São os filhos de Sara, e eu estudo, juntamente com as pessoas do grupo, sobre as diversas formas de religiosidade, desde o candomblé, o banda, o povo cigano, mas eu tenho de formação católica, não tenho experiência nenhuma em terreiro, em nada, mas eu estou interessada em aprender, né? Acho que essa é a minha principal motivação por estar aqui, é aprender. E, de alguma forma, poder colaborar com pessoas que fazem parte desse grupo de estudo e que têm terreiros também. Tem o Pai Pereirinha, tem a Mãe Vanusa, eles também fazem parte e eles compartilham conosco algumas das aflições, assim, das dificuldades que eles passam. Então, eu pensei que, fazendo parte desses estudos, né, desse curso, eu poderia, de alguma forma, contribuir. Então, por isso que eu estou aqui. Maravilha, Vilma. É isso. E assim, você falou com relação às potencialidades, né? Ano passado eu tive um ano muito difícil devido à pandemia, perdi pessoas muito próximas, perdi meus pais, perdi meu irmão para a Covid, e isso mexeu muito com o meu emocional.
E por conta disso, eu comecei a desenvolver, a fazer algumas atividades que eu acredito que podem ser úteis assim em projetos. Eu costuro, eu faço pintura, eu gosto assim de trabalhar com música, né? Mas, como eu disse, experiência zero em tudo isso, é mais por terapia mesmo. Estou fazendo por terapia, porque por orientação médica e do terapeuta eu precisei ocupar minha mente além do trabalho, né? Eu estava trabalhando remoto, mas as perdas me deixaram muito vulneráveis emocionalmente e muito instável também. Então, o terapeuta disse, não, procure fazer algo que você gosta de fazer que não seja por obrigação, porque como eu estava trabalhando de forma remota, eu sentava na frente do computador e não conseguia produzir nada, não conseguia fazer nada. Aí eu estou costurando agora, eu estou trabalhando de forma mais prazerosa. Eu estou fazendo de forma prazerosa, entendeu? Então, acredito que isso também me motiva a querer ajudar e a querer compartilhar com as pessoas o que eu, de alguma forma, estou fazendo. É isso. Sim, não são palavras necessárias, mas sinto muito por você. E com certeza, gente, lá no meu terreiro, por exemplo, a gente teve uma experiência também similar à da Vilma, na verdade, várias experiências, e a gente também tem utilizado a costura, o artesanato como forma de terapia e também de resgatar a renda, né, perdida durante a pandemia. Obrigada, Vilma. Estou aqui para aprender, gente. Mais alguém? Alguma coisa? Não é obrigado não, tá, gente? Eu tô perguntando só porque se alguém mais quiser, tá aberto. Olá, pessoal, boa tarde, bênção a todos. Vou falar aqui um pouquinho, apesar de fazer parte da coletiva, né, dos proponentes do momento de hoje. Mas é isso, né, falar um pouquinho que a proposta de hoje também é uma coisa que nos inquietou, né, assim, é uma coisa que a gente também precisa, né, apesar da gente estar executando, por exemplo, essa atividade de hoje através de um edital, né, de um recurso que a gente conseguiu, mas sempre fica, né, assim, como é que a gente consegue escrever melhor, como é que a gente vai, né, conseguir alcançar recursos maiores, né, e aí é isso. Eu me chamo Júnior, sou Iaô, sou iniciado para Jagum, tenho 30 anos, sou cearense, mas moro na Paraíba já tem 11 anos. Que mais? Então, gosto bastante de cozinhar, sou artesão, faço bordado, entalho em madeira, trabalho com miçanga, com bijuteria. E é isso, né? Então, estou aqui junto para, né, tanto para ouvir Tanísia, né, saber sobre sua experiência, o que ela pode contribuir com o que eu desejo para a coletiva e para os outros espaços que eu faço parte, como também ouvir os demais colegas, né, os demais irmãos e irmãs que estão aqui, porque tenho certeza que cada um já pensa em algo, já realiza coisas, né, que isso sempre vai se somando também nos nossos projetos, né, nos nossos desejos do que projetar, né, do que ampliar. Então, acho que a gente fazendo essa troca, a gente também consegue aprender com cada um e cada uma que está aqui hoje. Agora que o Júnior falou, eu também vou falar. Estava na tela. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá baixinho, Van. Agora melhorou? Tá, a gente estava naquela eu falo, não falo, vou esperar todo mundo falar, para não... Então, eu venho de Pernambuco, sou pernambucana, mas moro na Paraíba há 5 anos, está caminhando aí para os 6 anos já que eu estou aqui, então já sou uma paraibana de coração.
A minha experiência dentro de projetos sociais vem desde 2018, por aí, mais ou menos, dentro do movimento de mulheres negras aqui da Paraíba, da Baiomi, do Fujune, e também dentro da articulação de jovens negras feministas, desde 2017, que eu venho somando na articulação e venho aprendendo um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. Também sou estudante de Relações Públicas, que é uma área de comunicação que trabalha dentro também de projetos sociais, então acabei estudando muitas disciplinas que dialogavam com isso, e participando de projetos voluntários também. A minha essência, né, assim, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer muita coisa. Eu sou uma pessoa que falo muito quando eu crio intimidade, mas no começo eu não sou de falar muito. Eu sou uma pessoa muito observadora. Sou uma pessoa estrategista, assim, depende do local e da situação para determinado comportamento e atitude. Isso é uma característica muito boa que eu analiso em mim. Sou IAO, indicação de cargo, e aí eu fui na casa de Oxumaré. Eu sou iniciada em Queto, mas atualmente estou em uma casa de Jeje. E eu acho que é isso, assim, basicamente. Alguém mais quer falar? Oi, gente, eu queria falar também. Então, eu me chamo Cel Mendonça, eu sou integrante também aqui da coletiva, e eu acho bem bacana que todos nós da coletiva nos apresentamos, porque a gente está aqui justamente se colocando nesse lugar de aprendizagem também, porque a gente não sabe tudo, né? A gente, na verdade, somos muito bons em meter a cara e fazer as coisas assim com que a gente consegue assim, né, colher, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando você já tinha uma experiência de produção, eu confesso que eu tive algumas, mas foram muito poucas, e aí a Junho é muito criativo, então juntamos os três, assim, e aí a gente consegue fluir, mas a gente precisa aprender bastante, né, a vida é isso, né. E eu sou formada em educomunicação, trabalho atualmente como educomunicadora numa organização do terceiro setor e também trabalho como designer em outra organização do terceiro setor. Ambas, né, trabalham com crianças e adolescentes. E aí, minha potencialidade, eu sou extremamente tagarela, sou comunicativa, me considero criativa, corajosa, sou a pessoa que meio destemida, assim, não sei. E, ao mesmo tempo, sou como... o Fofa também tem essa coisa que eu esqueci agora, que são esses pontos mais fracos, né? As fragilidades, na verdade. E eu acho que eu sou uma pessoa que ainda tem um medo, ou assim, de chegar numa situação, por exemplo, de chegar com um projeto, pedir um recurso, eu não sei muito bem ainda como fazer isso, tipo, fora de edital, por exemplo. Isso é um grande entrave para mim, assim. Tipo, o edital eu acho tranquilo, assim, né, de desenvolver e tal, porque é ali você criando e tal, mas para chegar e pedir recurso para mim é uma coisa que me trava, uma coisa que eu já não consigo. E, assim, a experiência que a gente teve aqui na coletiva, eu consegui observar que, tipo, por exemplo, o orçamento não é meu rolê também, assim, não consigo. E aí, gosto muito da parte de comunicação, de fazer os posts, criar card, né? Vanessa aí também está nessa comissãozinha comigo da comunicação. E aí a gente vai se fortalecendo, né? Enfim, eu esqueci de falar, mas eu sou Iaô, né? Que eu já cheguei, tá falando. Eu sou Iaô, sou filha de Manjá, né? Fui iniciada em Queto, atualmente sou do Nagoebá, do Ileu Xumbacundê, lá em Recife. Também sou discípula da Jurema. E é isso, assim. É isso, gente. Estou muito feliz pela participação de vocês todos que estão com a gente aqui nessa tarde. Também quem vai assistir a gente aí, porque a nossa oficina está sendo gravada, tá certo? Porque a gente recebeu muitos pedidos, a galera tudo em função.
assim, hoje foi o dia das funções. E aí a gente tá gravando, para quem não pôde estar aqui com a gente, tá bom? Então é isso, gente. É um pouquinho sobre mim. Eu acho que todo mundo falou. Se faltar alguém, me dá um hello. Cel é design da NJF também, não é? É. Ah, tá. Tá vendo? Tem Diego, exatamente. Tem Diego aqui, tem Cel. Muito bom, gente. Que bom que a gente está tendo a oportunidade desse momento, assim, de se encontrar e de trocar. Muito bom mesmo. Pronto, o Céu falou algumas coisas que eu trouxe e outras coisas eu não trouxe. Vilma também me falou algumas coisas que me deu a ideia de mostrar outras coisas. Essa é a vida da professora, gente. O professor muda as coisas no meio do caminho, mas não vai mudar nada não, só quero falar um detalhe que não estava. Vou deixar aqui para vocês alguns festivais que eu tive experiência de produção como assistente de produção, ou como trainee, ou como coordenadora executiva de alguma situação, só que eu não escrevi nada. Então, são projetos de outras pessoas pretas, ou de perifa, ou juventude aqui do Distrito Federal, que eu participei, e foi com essas pessoas que eu aprendi a ter mais coragem sobre escrever algum projeto para pedir dinheiro, ou ter mais coragem de, em uma situação aleatória, ver um possível doador, patrocinador, qualquer coisa que seja, e falar com a pessoa. Então, vou deixar aqui no chat, porque eu não tinha colocado isso na apresentação, então eu vou deixar aqui no chat, para vocês poderem acessar o site de cada um deles, tá? Oi, Vilma. Tem uma pessoa que estava querendo ver, estava querendo participar, mas ela não se inscreveu. Teria como ela entrar? Ou só para quem já está inscrito? Pode entrar sim. Posso passar o link para ela então, né? Pode sim, pode sim. Já, então, obrigada. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Passei aí para vocês os festivais, porque senão eu esqueço. E vamos continuar. Eu acho que o que todos e todas, né, todos trouxeram é que já existe alguma experiência, né, como o Céu disse, a galera gosta de dar as caras, eu acho que isso é bem particular nosso, né, povo de terreiro, ou enfim, que trabalha com movimento social ou projeto social. Então, talvez algumas coisas que eu fale aqui não sejam novidades, mas vamos lá, vamos aprender junto. Eu acho muito importante mesmo, por mais que a gente não fale aqui, escrevam essas coisas em um caderno. Tirem um momento de reflexão. Se você tem, sei lá, 16 ou se você tem 59 anos. Tirem um momento de reflexão para pensar sobre quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades que você tem, quais são as ameaças que você tem. No papel, escreva isso. Pegue um vinho, uma cerveja, quem puder, ou não pegue. Pegue uma água, sente e escreva isso no papel. Vai fazer muita diferença na hora de projetar. Bom, vou falar um pouco sobre as características de projeto, né? E por que eu acho que tudo é importante, porque, para mim, disputar é relevante. Eu acho que disputar é muito relevante, a gente sabe que o sistema, de modo geral, não é um sistema que nos acolhe, né? E nem acho que irá. Então, a melhor forma de disputar é sempre estar pré-preparado, sempre estar visualizando quais são as possibilidades e olhar como você já pode deixar uma gama de materiais preparados para você participar de alguma chamada, algum edital, alguma situação. Então, qual é o objetivo? Disputar de forma estratégica para sempre disputar, para estar sempre disputando, né? Então, vou apresentar
apresentar aqui para vocês algumas coisas que eu já fiz e aí que eu posso dizer. E quais são as características, né, desses projetos e desses editais. Já participei de várias coisas, mas tem algumas que são bem interessantes, né? Por exemplo, aqui no Distrito Federal tem um programa que se chama Embaixadores da Juventude. O programa sai aqui do Distrito Federal porque fora dos Estados Unidos e fora da Europa, enfim, por exemplo, a sede da ONU é em Nova York, e aí no Brasil, um escritório da ONU, os escritórios da ONU, né, a casa da ONU fica aqui em Brasília. Então, esse projeto saiu daqui de Brasília, mas ele já foi para Belém, São Paulo e Salvador, se eu não me engano. Já foi para essas 3 localidades, né, além aqui do Distrito Federal. E aí, no Distrito Federal foram 2 edições, então eu acho que esse projeto já teve 5 edições. Esse projeto é um projeto voltado para jovens entre 18 e 26 anos, se eu não me engano. Quando eu fiz esse projeto, eu estava semi na NJF, a NJF não existia ainda, a gente estava criando, né, a NJF, e aí a gente decidiu fazer o encontro nacional. Então, antes de ter a NJF em si, esse foi um dos projetos que eu mandei material. Vou esperar abrir para mostrar para vocês como é que foi o formulário, né? Vamos ver se o formulário abre aqui em tempo recorde. O meu computador está um pouquinho viciado, mas eu quero mostrar para vocês alguns detalhes desse material. Esse edital, ele pedia apenas o formulário, se eu não me engano. E aí eu não sei se depois eles pediram uma apresentação, eu não lembro. Se eles pediram uma apresentação ou alguma coisa assim, mas foi super simplificado, você tinha só que preencher um formulário. Mas desde aí, isso não era uma coisa que eu entendia. Eu fui entender agora, recentemente, mês passado, que os projetos, eles pedem que a gente conte uma história. Então, todo o projeto está pedindo que a gente conte uma história. Como eu, enfim, entrei na UNB e tudo mais, eu tenho para mim, tendo a achar que a minha forma de falar é uma forma muito acadêmica, e a minha forma de escrever também. Então, vamos ver aqui na época, o que é que eu falava quando alguém perguntava qual é a minha história, o que eu queria, né, compartilhar. Então, aqui, descreva sua experiência. Eu vou contar um pouco, né, a minha experiência com responsabilidade social, empreendedorismo e tudo mais. Desde 2012, participo de ações que buscam igualdade racial e equidade de gênero no Distrito Federal e em outras cidades do Brasil, fazendo parte do coletivo A Cor da Marcha e a Chanteuá e do programa Afroatitude, realizando 2 PIBICs sobre violência contra as mulheres na literatura e no serviço social, Cenário Brasil e Moçambique, trabalhando no Festival Latinidades e fazendo parte da comissão organizadora do 2º Encontro Nacional de Negras Jovens Feministas. Socorro! Eu hoje olho para essa escrita e já falo o seguinte: meu anjo, você não deu tempo do parecerista respirar. Colocou muitas vírgulas, maravilha, parabéns, mas não deu tempo do parecerista respirar. Não deu tempo dele ler a frase e saber que uma coisa não está junta da outra, porque Coletivo A Cor da Marcha é uma coisa, Coletivo A Chanteuá é outra coisa, Programa Afroatitude é outra coisa, os 2 PIBICs sobre violência contra as mulheres são coisas diferentes, um foi na literatura e outro foi no serviço social, sobre Brasil e Moçambique. Depois, já tinha que ter um ponto aí, eu trabalhei no Festival Latinidades e depois eu fiz parte da comissão organizadora do 2º Encontro de Negras Jovens Feministas. E aí eu falo: me sinto contemplada com essas ações, pois a participação nessas atividades vem me empoderando
e isso me cobra formação contínua em outras frentes que permitam compartilhá-las. Eu escreveria de forma completamente diferente, mas os pareceristas aceitaram, né? E aqui eu descrevi a minha experiência profissional, falei um pouco qual era o meu interesse, né, no Embaixadores da Juventude, e tudo bem, beleza. Esse material eu vou mandar para vocês, e vocês podem olhar, gente, falar, meu anjo, pulastes o corguinho, porque pulei o corguinho várias vezes com esse material. Bom, o que era o Embaixadores da Juventude? E aí, começo falando do Embaixadores, também para dizer o seguinte, Cel trouxe um apontamento que sim, existem várias formas de acessar recurso. Existem várias formas de acessar recurso. Uma forma muito boa de acessar recurso são os programas que fornecem bolsa ou que são gratuitos, né? Formações, cursos gratuitos, que você entra nesses cursos e depois você passa a fazer parte da rede desse programa, da rede desse curso. E é a rede que vai te conectar com outras pessoas, é a rede que um dia você vai estar sentada na sua casa e alguém vai mandar lá, abrir o edital de não sei o quê, e você vai ter acesso mais rápido a esse edital. Através de uma rede, é muito mais fácil a gente ter acesso a projetos e editais, e chega um momento que você passa a escolher se você vai pleitear esse projeto ou não. Então, o Embaixadores da Juventude, ele é uma rede para jovens de 18 a 26 anos, que precisa muito ser ocupada por jovens de periferia, jovens de candomblé, pessoas trans e por aí vai. Então, ele precisa muito dessa diversidade, porque a ONU é um espaço completamente embranquecido e da branquitude. Então, ele é um espaço que precisa de um outro cenário e de outras narrativas. Então, eu participei do Embaixadores da Juventude, nós não recebíamos nenhum valor, mas o ganho que a gente teve foi a entrada na rede Embaixadores da Juventude. A partir do momento em que você entra na rede, como eu disse, você passa a receber as informações de forma mais simplificada. E aí, dentro dessa rede, quem faz parte da rede acaba tendo espaço para vagas em outros ambientes. Então, o Embaixadores da Juventude, ele leva os jovens, ele abre, sei lá, 2 vagas, dependendo da situação, ele abre umas 2 vagas. Então, são vagas para os jovens representarem o Brasil em ações globais sobre o clima, são vagas para os jovens representarem o Brasil no Fórum ECOSOC, né, que aí tem o Fórum de Juventude, que é quando a juventude vai fazer quais são as demandas mundiais e globais que possuem para apresentar para o secretário-geral da ONU. Então, eu participei de Embaixadores da Juventude, e lá naquele momento que eu escrevi aquele documento que eu mostrei para vocês, eu nem imaginava que anos depois eu estaria no ECOSOC. Já já eu falo do ECOSOC para vocês. Então, é isso. Qual é a característica do Embaixadores da Juventude? O Embaixadores da Juventude mostra para a gente que existem formas de acessar projetos e editais que não são necessariamente instantâneas, que é fazendo parte de uma rede. Certo. Depois disso, em 2016, aliás, durante isso, né? Em 2016, eu estava trabalhando na Secretaria de Educação, ou na Secretaria de Igualdade Racial, aqui do Distrito Federal, e me veio um momento de muita inquietação, assim, quase de raiva mesmo. Eu participei, enquanto assessora do subsecretário aqui do Distrito Federal, da organização, né, do acolhimento das mulheres que vieram para a marcha de 2015, né, a Marcha de Mulheres Negras, e no momento em que as mulheres sentaram com o governador, eu estava de um lado e as mulheres negras, né, que hoje eu entendo como hiper representativas para mim e tudo mais, estavam do outro lado, e eu olhei aquela cena e falei, tem alguma coisa errada. Então, a partir da minha inquietação, eu pensei, cara, eu acho que é o momento de eu retornar
para ver o que está acontecendo nos movimentos sociais e tal, me senti acolhida nesse sentido, e aí eu escolhi ir para uma atividade do Canadá, aqui no Brasil. Essa atividade do Canadá aqui no Brasil foi, né, uma formação, foi o 13º Fórum Internacional de Feminismos, da UID, que é uma organização do Canadá. Então, como eu estava trabalhando na época, eu fiz uma escolha de me endividar e ir para esse encontro, né, de mulheres feministas de todo o mundo. No momento, enfim, foi na Costa do Sauípe, aquela coisa toda e tal, eu coloquei para mim, eu falei, bem, não vai ter nenhuma brasileira aqui, gente, porque um negócio caro desse, eu vou ficar aqui sozinha, mas segue o baile. Quando eu cheguei, para minha maravilhosa surpresa, tinham brasileiras lá. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre como que estava o movimento de mulheres negras naquele momento e como estava a juventude negra posicionada dentro do movimento, né? A gente criou um evento paralelo dentro do evento. A gente criou um evento de mulheres negras dentro do evento. E aí o tempo passou e tal, e elas lançaram, novamente, como eu disse para vocês. Eu fui para uma formação e a formação mandou um e-mail aleatório para mim, falando o seguinte, olha, vai abrir agora o Fundo Sementes, estamos mandando essa informação especialmente para as pessoas que participaram do fórum se prepararem e se organizarem. E aí, um dos requisitos era a pessoa que for proponente, né, a pessoa que escreveu o projeto, colocar o nome no projeto, não pode ter recebido bolsa, não pode ter sido bolsista, porque se a pessoa foi bolsista, já significava que ela já tinha tido um desconto, né, em alguma medida, assim. Então, olha aí de novo, um pouco de sorte, um pouco de azar, um pouco de alguma coisa, que me fez, junto com a NJF, acessar um edital. E aí, esse edital ficou no meu nome e foi o recurso inteiro para a gente poder pensar o site, que hoje Vanessa remasterizou todo o site da NJF, e foi o recurso inteiro para a gente pensar o site. Um edital extremamente simplificado, não estava em inglês, não sei também se foi uma sorte ou foi um azar, mas não estava em inglês, e aí a gente, enfim, tinha que contar aqui um pouco da nossa história, né, e em espaço bem pequeno, ó, espacinhos bem pequenininhos, né, perguntavam o que a gente, né, esperava do AUID, se aconteceu, como é que foi a experiência, perguntou, né, quem iria implementar o projeto e tudo mais, e aí é isso. Esse projeto foi muito simplificado, porque foi, inclusive, um dinheiro que foi gerenciado por conta física, né, não foi conta jurídica, mas teve ali uma necessidade bem interessante sobre a prestação de contas. Então, esse foi um projeto da UID também, que eu vou mandar para vocês darem uma olhada sobre modelos de projetos que já deram certo. Um outro projeto que a gente também fez, aí já era a NJF mesmo, foi a NJF aqui do DF, que fez um projeto pelo INESC. Esse projeto do INESC, gente, nossa senhora, foi assim revelador para as nossas relações e para tudo na vida. Por quê? Sempre quando a gente começa um projeto, vê lá nas letras miúdas, mesmo que você já tenha acessado o edital, já tenha passado no edital, volte sempre no edital para ler quais são as regras de processo de produção, porque o projeto ele tem início, meio e fim, né? E aí é o meio e o fim que são pior. Passar o projeto a gente até passa, mas o meio e fim, às vezes, gente, é um terror. Porque o meio é algo muito determinante para o que você vai colocar na sua prestação de contas. E no momento em que a gente fez esse projeto com o INESC, que foi um projeto de R$5.000, financiado
pela União Europeia, né? O INESC é um dos representantes da União Europeia aqui nos projetos sociais, e aí ele, na verdade, o INESC também ganhou um projeto, e aí o INESC usa o dinheiro do projeto para apoiar organizações pequenas. E aí eu perguntei o seguinte, falei, como que vai ser a prestação de contas? Como é que é a prestação de contas? Não, prestação de contas pode ser recibo. Pega 3 recibos aí, tá ótimo, maravilhoso. 3 recibos servem como modelo, né, para você quando você for prestar a conta, porque o projeto, ele precisa de, às vezes vão pedir 3 orçamentos para você pegar o menor, né? E aí eu falei, então se pode recibo, maravilhoso, maravilha, eu vou pegar recibo. Gente, recibo a gente sabe, né? Recibo é um pedaço de papel que uma pessoa aleatória escreve, que bota a assinatura dela e às vezes não tem nem carimbo. Pois é, fizemos isso, perguntei se podia, se não podia, aconteceu que não podia ser recibo. Então, nós passamos 3 anos para fazer uma prestação de contas de um projeto em que nem as pessoas que estavam coordenando o projeto poderiam nos explicar direito como que queria a prestação de contas, porque, na verdade, a prestação de contas era do modelo da União Europeia, não era no modelo do Brasil. Então, demorou 3 anos essa prestação de contas. Então, entre coisas maravilhosas que acontecem, também tem esses pormenores, tá? De que, por exemplo, o dinheiro da UID não foi o suficiente para terminar todo o site, e o INESC, por exemplo, não era do jeito que a gente pensava a prestação de contas e ficou 3 anos. O site também ficou 4 anos para ele ser terminado, porque a gente precisava de pequenos orçamentos, na verdade, de pequenos patrocínios, né? E aí, tudo isso demorou um tempo, mas no final deu tudo certo. 4 anos depois, deu tudo certo. Uma outra forma de características de projeto, de acessar projetos e editais, são as mobilizações, como eu disse antes, e as construções de rede. Então, ir nas reuniões do movimento negro, estar presente, e aí eu não falo estar presente numa zona de um interesse egoísta, de um interesse, sabe, egóico e tudo mais. Todo mundo vai para algum lugar porque tem interesse, mas construir redes tem muito mais a ver com empatia, né? Com carinho, com, né? Enfim, você combinar com uma pessoa ou não, porque, por exemplo, na NJF, a gente aprendeu muito isso, assim, que não era só a nossa vontade de estar junta que ia fazer com que a gente estivesse juntas e trabalhando pela mesma coisa, né? A gente realmente tinha que estar juntas e colocar tudo em pratos limpos, assim, sabe? As nossas relações, a nossa forma de ser e tudo mais. Então, construir rede, às vezes, não é tão fácil. E aí, nessa construção de rede, indo para todos esses lugares, conhecendo pessoas, às vezes brincando, às vezes trabalhando, às vezes numa festa, às vezes em alguma situação assim, estando com pessoas negras, a gente aprendeu a fazer, né, mobilizações e construir redes. E o segundo Encontro Nacional de Negras Jovens Feministas foi todo feito e realizado pela construção de redes. Por quê? Porque ninguém no Brasil e ninguém fora do Brasil queria conversar com meninas de 18 anos, de 20 anos, de 21 anos, na época eu acho que eu tinha 23, sei lá, ninguém queria conversar com a gente se não tivesse alguém para dizer assim, não, nessas meninas vocês podem confiar. E a gente teve que correr atrás apenas de ninguém mais e ninguém menos do que Sueli Carneiro. Então, as construções de rede, elas são muito delicadas, porque às vezes a gente tem pontos de empatia com uma pessoa que pode nos apoiar, e às vezes a gente não tem ponto de empatia. Então, é preciso pensar bastante sobre o que está ali sendo feito, né? Mas entender que sempre, para qualquer projeto social, a construção de redes talvez, às vezes, muito mais importante do que um edital, porque existem formas de acessar recursos que não são necessariamente por edital.
E para construir rede, tem algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, cartão de visita. Cartão de visita ajuda muito a gente, né? Porque às vezes você está ali na correria, você dá o seu número para a pessoa. Outra coisa que ajuda também é a construção de rede. Instagram ajuda bastante. Não somos obrigados, mas ajuda bastante. E boas relações, né? Claro que boas relações também sempre ajudam. Então, eu acho que a NJF em si foi construído, todo o financeiro da NJF a partir da construção de redes. Outro processo que eu participei foi o EcoSoc e o Lab Citoyen. EcoSoc, como eu disse anteriormente, tem relação com embaixadores da juventude. Um dia eu estava na minha casa, deitada, e aí uma pessoa me mandou um e-mail falando, o Embaixadores da Juventude vai ter 2 vagas para ir para Nova York, representar o Brasil e fazer as defesas que precisam ser feitas. E aí, beleza, né? A chamada abriu, e aí a síndrome da impostora da mulher negra jovem sempre fica pensando se sim ou se não, ok. Outro edital que abriu no mesmo tempo, e aí justamente essa rede de pessoas ao meu redor que me mandou no meu privado, eu recebi 40 mensagens, eu lembro até hoje, eu recebi 42 mensagens de pessoas falando, esse projeto é a sua cara, esse projeto é a sua cara. Essas 2 ocasiões não são necessariamente para coletivo, elas são chamadas individuais, mas a gente sempre tem uma jovem no terreiro, a gente sempre tem uma jovem no nosso projeto social que representa a essência do projeto e que tem também os próprios interesses e que pode defender as nossas pautas, né? Seja no Brasil ou no exterior. Então, é sempre bom dizer para esses jovens e essas jovens para deixarem materiais prontos. Quais são esses materiais? Currículo, carta, passaporte, identidade e os documentos complementares, né? E aí, no meio do caminho, é certeza que eles vão pedir um vídeo. Agora, mais do que nunca, eles vão pedir um vídeo de até 2 minutos, mais ou menos alguma coisa assim. E os documentos complementares sempre vão surgindo no meio do caminho. Uma assinatura que você tem que mandar, alguma coisa assim. E é bom você sempre se preparar para uma repescagem em que eles digam assim, tá bom, você passou, aqui tem 10 pessoas, só que dentre as 10 pessoas a gente vai escolher só 2, e aí o diferencial é que você faça uma apresentação do seu projeto presencialmente. Então, para o Lab Citoyen, por exemplo, aconteceu isso, eu mandei meu currículo, uma carta de recomendação, uma carta de motivação, o meu passaporte, a minha identidade, um e-mail maravilhoso que eu tive que montar e um vídeo. Aí eles viram meu vídeo e tal, não sei o que, e me aceitaram. Aí no momento que eles me aceitaram, eles falaram, então tá, meu anjo, agora você pode vir aqui para o Rio de Janeiro representar o seu projeto. O projeto que eu representei foi a NJF. E aí eu tive que fazer um PowerPoint, que eu vou mandar para vocês também verem, sobre a NJF. Gente, eu fui para casa da Moara, que também é da NJF, lá no Rio de Janeiro. Eu me tranquei dentro do quarto e eu lembro que eu treinei o dia inteiro a apresentação, e a apresentação tinha que dar cravado, 10 minutos com uma margem de erro para 11 minutos. Então, eu tive que fazer cravado uma apresentação de 10 minutos, e aí a apresentação era em francês. E a carta era em francês, o vídeo era em francês, tudo era em francês, e para o EcoSoc tudo era em inglês. Não fiz isso de forma alguma sozinha, contei com pessoas que puderam corrigir o meu material, tanto em inglês quanto em francês, contei com pessoas, né, que puderam ver ali o que eu estava fazendo, e fui. Eu falava igual um trator. Essa apresentação presencial em francês eu falava igual um trator. Os vídeos também falavam igual um trator, porque é isso, é 2 minutos, no máximo 10 minutos. Certo. Esses são projetos interessantes para o nosso povo acessar. Outro projeto também que eu fiz parte foi o assistente de língua portuguesa na França. E aí, novamente, né? Tem todo um dossiê, o dossiê todo em quê? Em francês. Aí lembra aquela professora que a gente estudou na faculdade, né? Quem foi para a faculdade, ou enfim, quem tem aí relações sociais, né?
conhece outras pessoas e fala assim, ai, eu odeio tal pessoa. Gente, pois não foi tal pessoa que assinou a minha carta para eu ir para esse negócio? É sobre, né? E aí a gente sempre tem que, né, manter o cuidado nas relações, porque às vezes você vai precisar de alguém para assinar o seu dossiê e não vai aparecer ninguém, porque a gente não consegue, né, ter relações tranquilas, então o indicado é que a gente sempre tenha relações tranquilas, porque a gente sempre vai precisar de carta de recomendação e de alguém que assine o nosso dossiê ou de alguém que apresente o nosso trabalho para outra pessoa. Além disso, também teve a entrevista, e com certeza a entrevista era em francês. E eu treinei também, né? Tive que treinar bastante. Certo. Eu vou mandar tudo para vocês, tá? Do que eu estou falando, dos materiais que são possíveis para vocês verem e, enfim, entrarem em contato com esse material e tomarem de exemplo. E aqui eu estou mostrando para vocês exatamente sobre o que eu posso dizer sobre as experiências. Essa foi a reunião com Sueli Carneiro, né? E quem mediou essa reunião com Sueli Carneiro foi Odara, a partir de Valdeci Nascimento, e Sueli nos deu muitos caminhos para a realização do encontro, né? Do segundo encontro de Negras Jovens Feministas, e foi, assim, um acalanto, porque a partir da conversa com Sueli, a partir do mapeamento também de Odara, de Valdeci, a gente conseguiu acessar os e-mails, né, de Open Society, Fundo Brasil, Fundo Baobá, UNFPA, ONU Mulheres e tudo mais. Então, a gente conseguiu, a partir desse contato, a partir dessa construção, para fazer o encontro, e aí, a partir disso, eles não criaram um edital para a gente. Eles sempre falam, escreva o projeto, deixa o projeto pronto, envie para a gente vai ler e vamos ver se dá para construir junto. Então, essa foi a experiência do encontro. Aqui foi o evento paralelo, né, que eu disse que a gente fez lá na Costa do Sauípe, que chamamos várias mulheres, e isso foi uma construção de redes maravilhosa. E aqui já foi a mobilização do segundo encontro, né? Que a gente foi para a rua e tal. E até para fazer essa reunião aqui, a gente também precisou de rede, porque a gente precisou do lugar emprestado, né? Para poder fazer a mobilização. Dicas. Sempre guardem fotos, vídeos. O meu projeto ainda não está escrito, mas eu tenho uma ideia de alavancar o que a gente faz aqui no terreiro. A gente fez um show aqui no terreiro de maracatu, ou a gente fez um ensaio de maracatu aqui no terreiro. Foto, vídeo, filma as pessoas, façam uma autorização pedindo para as pessoas, autorização de uso de imagem, né? Filma as pessoas, falando para as pessoas. Deixa eu fazer um vídeo com você, fala por que o projeto é importante, já guarda isso, tudo num pendrivezinho ou num Google Drive desses da vida, porque na hora que surgir um projeto, você vai precisar, inclusive para justificar quanto tempo tem que você está nesse projeto, tá? Eu vou só tomar um golinho de água e acho que minha mãe quer falar alguma coisa muito urgente comigo, que ela não para de me avisar. Tá. Rapidinho, gente. Desculpa, rapidinho. Rapidinho. Desculpa, gente. Falei para o meu irmão vir aqui, minha mãe tá me ligando. Desculpa. Bom, é isso, né? Deixar sempre materiais guardados. Alguém quer falar alguma coisa até agora, esse momento? Que eu falo muito. Não, acho que por mim a gente pode ir seguindo. Não sei se... Beleza. Existem projetos que eu nunca passei. Por exemplo, nunca passei no Fundo Canadá, nunca passei no Fundo Elas, nunca passei na Bolsa da Suíça para estudantes, né? Que é ou fundos de periferia. Nunca passei no edital, em outros editais da Embaixada da França, especificamente para projeto, e nunca passei no Fundo Baobá.
Por que eu nunca passei em todos esses? Essa é a reflexão que eu venho fazendo, assim. E por isso que eu entrei no curso de planejamento e no curso de planejamento e de elaboração de projetos, né? Eu acho que eu estou usando uma linguagem muito acadêmica. E além de estar usando uma linguagem muito acadêmica, eu acho que o meu objetivo é isso, o meu objetivo e o meu como fazer não estão conectados e não estão verdadeiramente ligados com o que realmente é o projeto. Então, por exemplo, o Fundo Canadá, ele acontece todos os anos. Gente, anota isso. Fundo Canadá acontece todos os anos para pessoas indígenas, pessoas pretas e pessoas de comunidades tradicionais. Fundo Canadá, todo ano, às vezes começo do ano, mais ou menos ali para janeiro, fevereiro, tá aberto, tá? E o Fundo Canadá é um formulário, gente. Você pega o seu projeto em si e aí você envia no formulário para todos os projetos. Não recomendo mandar faltando 1 dia, 2 dias, porque os sistemas falham mesmo. Então, cuidado com isso. Qual é o maior problema para também que eu não acesse o Fundo Canadá? O projeto que a gente realiza lá no terreiro ainda não tem CNPJ. Então, como é que eu vou fazer sem CNPJ? Aí fica difícil, né? Algumas vezes a gente até pode, né, falar, não, associação tal, vem trabalhar como parceiro e tal, mas eu não sei necessariamente se os pareceristas avaliam isso como uma coisa boa. Você pegar o CNPJ de outra pessoa e colocar, né, no seu projeto. Mas pode acontecer, não tem problema, pode acontecer, desde que você faça os acordos certinho, para depois você não ficar com a dor de cabeça, né? Mas é isso, o Fundo Canadá é um formulário, ele vai pedir CNPJ, o CNPJ específico que ele pede é um CNPJ de associação sem fins lucrativos, sem fins lucrativos. Então, não serve MEI, não serve qualquer outra coisa que não seja um CNPJ de uma associação. O Fundo Elas, a mesma coisa. O Fundo Elas vai ter projetos para mulheres, LGBTs, LGBTQIA+, vai ter também para juventudes, e é isso. Também, no Fundo Elas, não vai pedir CNPJ, mas se você tiver CNPJ e puder mandar, eu acho que isso dá uma característica a mais do tipo assim, não, a minha organização está consolidada, né? Bolsa para estudantes da periferia ou qualquer outra coisa, tem uma bolsa que vai para a Suíça, né? De afro-brasileiros, enfim, afro-latino-americanos para ir para a Suíça. E tem também um fundo de periferia, que eu não lembro o valor, mas tem um fundo que para você poder ter o financiamento dos seus estudos, né? Como se fosse uma bolsa de estudos. Esses dois, um deles, que é para ir para a Suíça, é importante ter o inglês. Então, junta a galera que tem inglês aí e fala, galera, vamos sentar para disputar esse projeto aqui, mas você vai ficar fazendo parte da rede e o que surgir dessa rede é interessante para nós. O edital da Embaixada da França, ele, se eu não me engano, pode ser para CNPJ, de MEI ou de associação, preciso confirmar. Mas anotem isso também, todo ano sai Noite das Ideias, o nome do edital da Embaixada da França sai todo ano, Noite das Ideias, ele pode ser escrito em português, mas aí, já aproveita os professores de língua estrangeira que tem aqui nessa rede que vai se formar e façam conexões, coloca as pessoas, né, uma escola que dê aula de francês aí na comunidade. Eu sei que no Nordeste, por exemplo, tem muita aliança francesa, chega lá na aliança francesa e fala, somos tal e tal, a gente quer aprender sobre o Noite das Ideias, a gente quer fazer uma programação e tal,
a gente quer chamar uma galera que fala francês de algum país africano, inventa. Todas as ideias são maravilhosas. E ele sai todo ano. É um projeto de 50 mil dividido para 4. Então, eu acho que, assim, você pode fazer um orçamento até 10 mil reais. Fundo Baobá, também nunca passei. Eu acho que a NJF tem uma relação com o Fundo Baobá. Posso ter ajudado a escrever algum projeto da NJF que passou, mas eu nunca passei. O Fundo Baobá, se eu não me engano, tem um pouco de relação também com a Coalizão Negra de Direitos, e aí a coalizão é um ótimo lugar para estar e para construir, para também ter acesso aos fundos que entram no Brasil a partir do movimento negro, né? Do movimento de mulheres negras. Bom, falei pra caramba e o nosso horário falta meia hora, né? Mas eu acho que vai dar tempo. Tudo isso que eu apresentei para vocês, eu não sei se ficou dúvida, eu acho que eu falei muito rápido, peço desculpas caso eu tenha falado muito rápido, ou tenha falado de forma confusa, tá? Mas tudo que eu apresentei para vocês surgiu na minha atuação a partir de ferramentas, em que eu uso um norte para me lembrar de onde eu vim e para me lembrar para onde eu estou indo. Então, por exemplo, hoje eu sei que eu não vou fazer um projeto sobre saneamento básico e cuidado com a água. Por mais que eu tenha uma justificativa muito boa, tem uma coisa que a minha professora de projeto fala. Quando você for fazer um projeto, pensa assim, você acordando, segunda-feira, tendo que mexer na produção desse projeto, e aí você colocou a mesa da roda de conversa 8 horas da manhã. Então, você vai ter que acordar 4 horas da manhã para organizar tudo, deixar tudo certinho e não se atrasar e receber todas as pessoas. Pensa assim, é isso mesmo que você quer fazer? Você quer acordar segunda-feira, 4 horas da manhã, vale a pena para esse projeto? Porque se valer a pena, você está fazendo com todo o coração, aí beleza, então vamos embora. E aí, por isso que as ferramentas são importantes. Eu uso, desde 2014, mapa dos sonhos. É balela? Não sei, gente, sou macumbeira e eu uso. Eu olho para o negócio e falo, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo. E deu certo. Para vocês terem noção, no meu mapa dos sonhos de 2014, tinha uma foto de um sofá. Eu queria muito que minha mãe trocasse o sofá, gente. Eu tinha uma agonia daquele sofá que eu falava, primeiro salário que eu tiver, um salário bom, minha mãe vai trocar esse sofá. Acabou que eu mudei na casa da minha mãe e eu nunca dei um sofá para minha mãe, né? Falta de vergonha na cara. E aí, gente, anos depois, não é que minha mãe comprou o sofá que estava igual na foto. Minha mãe nunca viu meu mapa dos sonhos. Ela não sabe nem o que é meu mapa dos sonhos. Não sei nem se ela sabe que eu tenho um mapa dos sonhos. E aí, hoje, meu mapa dos sonhos, ele não é a expressão da Tanísia de 5 anos de idade, que tinha sonhos hiper fofinhos e tudo mais. Não, hoje ele já é mais vibe Diego, né? Vibe, se eu não me engano, é Ranieri, uma vibe mais burocrática. É isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui que vai ter, e é isso aqui, acabou. Mas o mapa dos sonhos é um maravilhoso exercício, um exercício lindo para fazer com jovens, adolescentes e qualquer pessoa. A gente consegue mapear os nossos interesses a longo prazo para ser posicionado, né, num espaço visivelmente acessível apenas para mim. Eu que vou ver. Não precisa namorada ver, mãe ver, pai ver, ninguém precisa ver o nosso mapa dos sonhos. É o meu mapa de interesses a longo prazo. Por exemplo, com 50 anos eu quero estar em tal lugar. Coloque isso no seu mapa dos sonhos, sabe? Com 50 anos eu quero ter realizado tais projetos. Eu, por exemplo, Tanísia, eu sei que talvez eu não vou ficar trabalhando com um projeto muito tempo, mas é o que eu quero fazer agora, e isso estava no meu mapa dos sonhos, eu queria isso para mim, eu queria essa experiência, e essa experiência é maravilhosa. Então, eu recomendo que vocês peguem um papel em branco, uma canetinha, né, alguma coisa assim, no seu momento, gente, um vinho, uma cerveja, recortes de revista, para você mentalizar e mapear o que você quer. E aí, o que acontece com o mapa dos sonhos, né? O mapa dos sonhos é onde eu faço ele como uma pirâmide, em que a base da pirâmide tem as ações prioritárias, porque eu não consigo
fazer o que está no topo da pirâmide se eu não fizer o que está embaixo, né? Então, eu tenho que ter as ações prioritárias. Até, gente, se formar na faculdade, tem que estar no seu mapa dos sonhos, digamos, porque se você não se formar na faculdade, talvez você não acesse aquilo que você está esperando, né? Que você estava esperando desde sempre. E aí eu penso essa pirâmide como uma pirâmide do Egito, em que a base dela é aquilombar, ou seja, juntar tudo que é possível, de conhecimento, de pessoas, de rede, e que para chegar no pico dela, a gente precisa se cuidar e otimizar. E aí, a partir do momento em que a gente se cuida e otimiza, a gente consegue também chegar à emancipação, né? E a emancipação é o dinheiro, gente. É onde a gente quer chegar. É no dinheiro que a gente quer chegar, tá? É dessa emancipação que eu tô falando. Obviamente que, né, gente, nós que somos de terreiro, a gente sabe que existem várias variantes, muitas variantes, até essa emancipação aí. Mas essa emancipação específica que a gente poderia falar em termos de projeto é o dinheiro, é a participação política, é a representação, né, de mulheres negras e povos de terreiro nas ações pertinentes. Eu uso um acompanhamento de metas. Eu que fiz isso, gente. E aí, por que eu uso um acompanhamento de metas? Porque eu acho que a gente está em um período da vida muito ansioso, né? E quem trabalha com projeto, às vezes um edital passa, a pessoa fica se sentindo fracassada, porque o edital era para 5 de maio e ela não teve tempo e ela só foi lembrar que o edital era até 5 de maio em 15 de maio. Mas será que antes desse edital que perdeu, você já não ganhou 2? Então, sempre tendo aí esse acolhimento, né? De entender, assim, tal coisa não deu certo, mas tal coisa deu certo. Então, eu fiz esse planejamento aqui para mim, em que eu coloco, né, um títulozinho, aqui tem o planejamento, né, o nome, planejamento 2021 e o exemplo, né? Exemplo, eu queria fazer coisas dentro do meu mestrado. Então, dentro do meu mestrado, eu queria publicar artigo, queria terminar o mestrado e tal, e tal, e tal. Aí eu consegui algumas coisas, outras eu não consegui, e inclusive uma das coisas que eu consegui foi terminar o mestrado no meio da pandemia. Então, louvado seja Zambi, deu tudo certo. Na minha cabeça deu tudo certo. E aí tinha também, né, projetos, aí na área de projetos é a NJF e as mobilizações sociais que eu faço. Muitas coisas deram certa e uma coisinha aqui no meio não deu certa. Aí tinha também, dentro do meu planejamento espiritual ou trabalho voluntário, tinha algumas responsabilidades. Algumas deram certo, outras ainda não foram realizadas e outras não deram certo. E aí, no campo do trabalho, como eu sou professora de francês, eu tinha algumas metas também, que era assistir filme e tal, não sei o que, isso aqui nunca deu certo. Gente, não consegui assistir esse filme, não consegui ler esses livros tudo, mas tá tudo bem. Só de ver esse verdinho aí, eu já falo, nossa, sou vitoriosa. Tinham outras metas e metas e metas. Dentro dessas metas, eu não esperava, por exemplo, estar aqui nesse curso. Então, eu vou lá, nesse planejamento, e coloco, em tal data, tu fez tal curso, tal coisa. Quando for lá no final do ano, eu vou ver, quando eu falar assim, eu tô me sentindo uma fracassada, não sei o quê. Não, eu vou lá no meu planejamento e falar, fracassada? Fracassada é quem acha que eu não sou fracassada, está tudo aqui. E esse acompanhamento de metas também pode ser usado para quando você fizer seu projeto. Então, são ferramentas lúdicas e básicas que eu utilizo para ajudar a minha memória, otimizar o meu tempo e também me acolher durante a realização ou não de alguma coisa. Outra organização também que eu faço, sim, gente, tentei todas essas vagas aqui, todas essas vagas em 2021, e aí tinha uma aqui em 2022, duas em 2022, algumas em 2022, eu fui morar na França, e aí eu fiquei presa lá por conta da pandemia, né? E eu queria voltar para o Brasil, e a única forma de voltar para o Brasil era tendo um trabalho aqui. Gente, olha aqui o que eu fiz, né? É a vida da crente. Para todas essas vagas, dentro de cada uma dessas pastas, tem uma carta de motivação, um currículo, uma carta de recomendação e um currículo básico. Antes de qualquer coisa, eu já vou lá no edital, aí eu já formato o meu currículo e a minha carta de recomendação de acordo com a vaga.
Então, tudo organizadinho. E aí é uma recomendação que eu faço para vocês em termos de projeto e de também ir buscar parceiros, né? Centralizar os documentos em um HD, em uma pasta, de forma formatada, assim, gente, se acha fácil, porque a gente perde mesmo as coisas, tá? Assim, a sua essência sempre permanece e você vai refletir naquilo que você busca. Você não vai ficar correndo atrás de uma coisa que você não quer. Você já vai deixar uma carta de motivação pronta para qualquer projeto que seja e já vai usar para editar. Só vai precisar editar. E vai correr atrás só do que você quer, né? Não do que você não quer. Então, aí, as ferramentas de projetos, né? Que eu já tinha antes de fazer esse curso que eu estou fazendo agora, sempre tive um currículo para cada ocasião, e aí, no meu caso, em diferentes línguas, sempre tive. E aí, cada currículo vai ser de um jeito. A gente vai ter um currículo para um trabalho, um currículo para um prêmio, um currículo para um projeto social e um currículo para um projeto cultural. Às vezes, nem sempre o que você faz no projeto social serve para o cultural, porque às vezes o cultural vai pedir música, artes, literatura, e no projeto social, às vezes, nem sempre, né? Mas serve, dá para usar. Nisso tudo, o que é muito importante, né? Que o currículo não seja imenso. Um currículo de uma página, no máximo, 2 páginas, assim, estourando a boca do balão. 2 páginas, no máximo, para qualquer ocasião. Qualquer ocasião. E formatado, né? Com a letra bonitinha, espaçamento bonitinho. Vocês vão ver o meu exemplo de currículo, eu acho que eu vou mandar aqui um para vocês. Gente, que é uma coisa em cima da outra, mas eu dei um jeito de ficar limpinho para a pessoa ver, bater o olho e já saber mais ou menos do que se trata. Cartas. Tenha sempre uma carta de motivação modelo, eu vou mandar também um modelo para vocês, e cartas de recomendação. Eu também vou mandar um modelo para você. O que é a carta de recomendação? Saiu do trabalho, não gosta mais da sua chefe? Senta com a chefe e fala assim, chefe, estou saindo do meu trabalho, mas queria falar com a senhora uma coisa. Tem como você me dar uma carta? Não espera para o último dia, porque essa pessoa vai te infernizar e ela não vai te entregar essa carta de ódio, porque você está saindo do trabalho. Então, quando der ali 3 meses, você já sabe que você não vai ficar no trabalho. Quando der ali 15 dias, você fala assim, ei, me dê uma carta de recomendação, porque eu vou fazer um curso. Guarda essa carta com todas as suas forças dentro de uma pasta. E aí, todos esses materiais, currículo, carta, certificado, eu vou falar daqui a pouco, façam o scan e guarde também dentro de uma pasta dentro do computador. Então, tenha impresso e tenha também no computador, sabendo que é muito bom ter assinatura, né? Ter carimbo. Os currículos nem sempre precisam de assinatura, mas é bom. Vídeo. O vídeo, não tem como você elaborar um vídeo para um projeto se você não souber qual que é o edital. Não tem como você fazer isso. Não tem como, simplesmente não tem como. Mas faça exercícios para desenvolver a segurança de falar em público. Melhor forma de desenvolver a segurança de falar em público. Zoa com os amigos, chama os amigos para sair, ou para ir para sua casa, ou você para ir para casa deles e fala assim, meus anjos, quero fazer um teste com vocês para ver se eu estou conseguindo me apresentar direito. Então, eu vou me apresentar aqui para vocês, vou contar a minha história e apresentar um projeto aleatório. Eu, como boa macumbeira, eu nunca conto nada do que eu vou fazer. Então, finge um projeto, finge que você vai, sei lá, criar uma escola. Apresenta para as pessoas, minha escola é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, e aí vê se as pessoas vão falar, não, você está falando muito baixo, você está colocando a mão na cintura enquanto você fala. Então, isso ajuda muito, muito. Os exercícios para desenvolver a segurança ao falar em público ajudam demais. Outra coisa, como eu tinha dito, cartão de visita. Aqui no Distrito Federal, eu fiz o meu cartão, na época, há muitos anos, que vem 1000 cartões, ou seja, eu tenho uns 500 cartões aqui em casa ainda, foi R$60. Hoje já deve estar R$100, mas dá 1000 cartões, a depender da sua região,
e é maravilhoso, assim, um telefone que você vai sempre ter e um e-mail que você vai sempre ter com um pouquinho do que você faz. No meu tem professora de português, professora de francês, e você entrega para a pessoa. Aí vou contar aqui uma coisa muito pessoal minha. Gente, deu certo até para namorado. Então, fiquem com esse cartãozinho de visita na mão, porque qualquer hora que você olhar para a pessoa e falar, ei, achei você bonito, taca na cara da pessoa e sai correndo para pegar seu ônibus. Mas é maravilhoso. Cartão de visita serve para tudo, gente, tudo. Vai para uma reunião, leve seu cartão de visita, leve. Bom, ferramentas que eu não tinha e agora eu preciso priorizar, né? Diretamente para projetos, é interessante você ter pronto, gente. Release, tenha pronto o seu release. O seu release é um texto das informações que estão no seu currículo. Então, no meu currículo, eu falo, sou mestre, sou formada em letras francês, trabalhei na agência francesa de desenvolvimento. Aí eu falo, Tanísia Cruz é professora, educadora, com experiência em patati patatá, e fez tal coisa e tal coisa. Então, é o resumo do currículo, o release, e embaixo você pode colocar os anexos. A hora que você colocar anexos, que são fotos, certificados, links de vídeos, links de reportagens que você participou e tudo mais, esse release já vira um portfólio. Na hora que você colocar, o release já vira um portfólio. Então, tenha isso em mãos para projetos, tenha isso em mãos, e isso vai ser o nosso dever de casa. Falta 12 minutos para terminar, mas vai dar tempo. Certificados, peçam sempre, gente. Ai, Tanísia, vem aqui falar na minha escola sobre igualdade racial. No final eu falo, professora, bate aí para mim, por favor, uma declaração e assina. Ai, Tanísia, eu tô corrida. Não, amor, eu espero meia hora você fazer. Porque se você sair de lá sem isso, a pessoa não vai te mandar. Então, tenha sempre aí os seus vídeos de apresentação, as suas fotos no palco, as fotos do terreiro, você fazendo atividade social no terreiro, tenha tudo isso em mãos. E sempre bom ter o pré-projeto. O que é o pré-projeto? Eu faço o Catendê lá no meu terreiro, né? Faço projeto Catendê, que são algumas feiras, patati patatá. Gente, Catendê tá todo na minha cabeça. Catendê não tá no papel. Erro número 1. O Catendê não está no papel. Como assim o Catendê não está no papel, meu anjo? Já era para o Catendê estar no papel há muito tempo. Escreva e com o tempo vá revisando esse projeto. Todas as ideias são importantes e possuem valor. Anote cada uma delas e vá transformando cada uma dessas ideias em projeto. Eu tenho um projeto de juntar roupa para pessoas em situação de rua aqui no terreiro. Escreva, senão vem alguém e escreve no seu lugar. A minha professora de projeto, ela fala que o problema não está... tire a sua ideia do papel, tá? Em colocar a ideia no papel. A gente não coloca a ideia no papel. E esse é o maior problema que a gente tem, né? Bom, agora faltam 10 minutos para acabar, mas enfim, eu vou deixar um tempo também para vocês falarem alguma coisa se for necessário. Eu tenho função lá no terreiro também, mas estou aqui, estou disponível. O que eu vou deixar como dever de casa e vou mandar exemplos para vocês, né? Tirando o mapa dos sonhos, eu acho que eu não vou mandar como exemplo para vocês, porque o mapa dos sonhos é algo muito particular meu, mas vocês podem produzir o mapa dos sonhos de vocês. Produza, além do mapa dos sonhos, um arquivinho onde você consiga olhar quais foram as coisas massas que você já realizou, sabe? Organize os seus certificados. No momento em que você for organizar todos os seus certificados, você vai lembrar de coisas que você, inclusive, não tem certificado. Aí é a hora de ligar para quem foi que te chamou para fazer atividade XYZ, para você ter o comprovante. Só se coloca no currículo aquilo que tem comprovante. E aí, para a próxima aula, eu gostaria que vocês me apresentassem, por favor, o currículo. A gente vai fazer um momento, né, em que as pessoas vão compartilhar qual é o modelo de currículo que possuem, o release e o portfólio, pelo menos, assim, sabe? O currículo, o release e o portfólio, pelo menos.
Os outros a gente pode ir conversando com o tempo e tudo mais. E se vocês tiverem interesse, eu vou apresentar o Catendê, que não está no papel para vocês, e aí vocês podem me apresentar também o projeto que vocês possuem. Então, o que é imprescindível para a próxima aula? Currículo, o release e o portfólio. O projeto, você pode trazer, assim, 10 linhas de uma ideia que você tenha, já pode ser um começo, né? Eu não vou exigir que vocês façam um projeto em uma semana, porque o curso todo, na verdade, ele leva 3 meses, né? Mas se puderem e quiserem, será muito bom, tá bom? Eu vou mandar para vocês o material, e aí, antes de, enfim, abrir, vou só falar uma coisa. Quando for, né, escrever, ter a ideia, lembrem-se, para mim, né? Os pontos críticos de um projeto em execução, para mim, é o orçamento, você ficar no orçamento, você respeitar o orçamento e ter ali toda a documentação que comprova, né, o orçamento que você está fazendo e lidar com a equipe. Para mim, é o ponto crítico de um projeto em execução. E os pontos críticos de um projeto já finalizado, já realizado, é a prestação de contas. Então, assim, quando for fazer um projeto, já no meio do projeto, sei lá, cada semana, senta um pouquinho, né? Fala, eita, essa semana aconteceu isso e isso, essa semana aconteceu tal e tal coisa. E depois você vai conseguir fazer o relatório com muito mais tranquilidade e também no uso dos comprovantes também, né? Guardar todos os comprovantes é sempre importante. Fotos e vídeos, fotos e vídeos, fotos e vídeos, declaração de uso de direitos de imagem, isso tudo é muito importante. Ia ter uma outra coisa também que eu falei, que eu ia falar, mas eu esqueci. Sem problemas. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Aqui estão os links, posso mandar essa apresentação para vocês. Aqui tem uns links para vocês me conhecerem melhor. E também links de editais, né? De onde vocês podem ver, onde tem edital ou aonde tem alguma situação que vocês possam estar participando. É isso, gente.